Olá, eu sou o Maicon, desenvolvedor na Roblox e artista 3D. Também sou GC Creator e hoje vou estar falando um pouco sobre modificadores do Blender. Bom, para começar eu estou falando do Mirror, que ou espelho, né, como o próprio nome já diz. Ele vai basicamente espelhar a tua malha no eixo que você escolher, né, sempre seguindo a origem do objeto, que no meu caso aqui está selecionado o eixo X, então eu precisei mover ele um pouquinho para frente, né, para mostrar. O que ele faz é basicamente o que tu tá fazendo de um lado da malha, ele vai espelhar do outro lado. Então no caso aqui eu adicionei um loop cut. Se eu der um extrude aqui, ele vai copiar do outro lado da malha, sempre seguindo o eixo que você quiser. Eu posso mudar de eixo, né? Aqui no caso tá no eixo X, eu posso mudar pro Y, só que aí eu preciso mover meu objeto um pouquinho pro lado de novo para poder ver o que tá acontecendo, né? Porque ele segue a origem do objeto. Posso mudar para o eixo Z também. E eu posso ter mais de um eixo selecionado ao mesmo tempo. No caso aqui, os 4 eixos. E tudo que eu fizer em um dos objetos, ele vai espelhar para os outros. Espelha basicamente isso. Os eixos que você pode escolher são os 3 eixos, né? E você pode escolher eles ao mesmo tempo. Aí as outras opções que temos no Mirror são o Clipping, que basicamente você vai grudar aonde seria a base do espelho, né? No caso aqui é a origem, né? Então se eu chegar perto aqui quanto mais perto eu chegar da origem, no caso chegando a grudar no objeto, o que o Clipping vai fazer é realmente grudar o objeto, ele vai unir as faces que estão na origem, né, grudando. Então, no caso aqui eu movi elas perto o suficiente que elas grudaram. Então, se eu tentar mexer agora o objeto, ele não vai desgrudar mais. Eu preciso desabilitar o clipping para conseguir mover o objeto sem ele estar grudado. Merge vai ser basicamente a mesma coisa. O que vai acontecer é que ele vai realmente unir as vértices. Então, aqui se eu tiver o merge desativado e tiver com o clipping ativado, ele está grudado, certo? Só que se eu aplicar o modificador e não tiver com o merge ligado aqui, o que vai acontecer é que vai ter duas vértices aqui. Ou seja, ele não vai unir, ele só vai estar basicamente espremido ali uma na outra. Então, o que o merge faz é grudar o objeto. Realmente, grudar não, desculpa. É realmente unir essas vértices que estão grudadas, né, que estão esmagadas aqui no meio. Então, no caso aqui eu tô com o merge ativado, eu posso mover a distância que ele vai unir as vértices. Então, dependendo se eu aumentar muito, eu consigo unir essa vértice aqui nessa outra. Então, caso seja útil para você, você pode fazer isso. No caso aqui, vamos só fazer de exemplo, aplicar. Agora eu só tenho uma vértice aqui, porque eu uni, né, eu dei merge nelas. Mirror é basicamente isso. Aqui tá um exemplinho do que você consegue fazer com o Mirror, né? Rapidinho, algo rápido. No caso, eu fiz uma braçadeira de exemplo. Você consegue deixar ela mais larga, mover, consegue mexer o parafuso só de um lado e ele vai copiar do outro. Então, basicamente é isso. O espelho, ele vai... O que você fazer de um lado da mesh, ele vai copiar no eixo que você selecionou. O próximo modificador que eu vou falar vai ser o Subdivision Surface, que de uma maneira bem grosseira ele vai pegar uma face e dividir em quatro faces e tentar deixar teu objeto de uma maneira mais lisa, digamos assim. Então, por exemplo, aqui eu tenho um cubo, né? Se eu adicionar o Subdivision Surface, o que ele vai tentar fazer é transformar esse cubo numa esfera, porque uma esfera é mais lisa que um cubo. E aquela uma face que a gente tinha em cima do cubo, deixa eu aplicar o Subdivision, acabou virando 4. Certo? A maneira mais fácil de mostrar essa subdivisão de face seria num plano aqui. Eu tenho uma face, um plano uma face só, adiciono o Subdivision Surface. O que vai acontecer com aquela face é que ela vai subdividir em 4. Então agora eu tenho uma face em cada canto aqui. E se eu adicionar de novo um Subdivision Surface, o que vai acontecer é que cada uma dessas faces aqui vai se transformar em outras 4 faces. Então, ó, eu tenho uma face selecionada aqui. Eu vou adicionar o Subdivision de novo.
vou aplicar ele de novo, e aquela uma face que eu estava selecionada, de novo se transformou em 4 faces. E note que cada vez que eu adiciono um Subdivision, o objeto ele vai ficando cada vez mais circular. Aqui é um plano, né? Então ele vai se transformar num círculo. E esse círculo, né, ficando mais liso, tem como a gente delimitar isso. O mais liso do Subdivision, que seria... Deixa eu mudar isso aqui pro canto. Que seria definindo a distância das arestas. Por exemplo, aqui eu tenho o cubo, né, normal. Se eu adicionar só o Subdivision, ele ainda vai continuar se transformando numa esfera, né? Porém, eu consigo delimitar o quão liso eu quero que fique esse cubo, adicionando loop cuts. Então, adicionei um loop cut aqui, adicionei um aqui, certo? Agora vocês já podem ver que ele já ficou um pouco mais quadrado do que uma esfera. Só que eu consigo delimitar isso basicamente movendo esses loop cuts para os cantos e delimitando a distância de uma aresta para outra. Ou seja, quanto mais perto eu tiver uma aresta da outra, menos liso, entre aspas, ele vai ficar. Então aqui eu estou adicionando mais loop cuts e movendo perto das arestas, menos liso o cubo está ficando. Menos liso entre aspas, né? Porque o canto ainda está sendo arredondado, a gente só está delimitando aonde ele está arredondando. Então, ao invés de ele arredondar o cubo inteiro, ele está arredondando as bordas do cubo agora. E aqui a gente tem um cubo muito bem subdividido, porém só com as bordas lisas agora. Ó. Vocês podem ver que se eu chegar perto, você consegue ver que a borda está lisa e o cubo não. Outra maneira de delimitar esse liso que o Subdivision vai deixar o objeto é usando aqui em cima o crease, certo? Só que aí o objeto vai ser subdividido menos vezes, certo? Então, ó, eu aumentei aqui um pouquinho a Subdivision e vou mexer só no crease agora. Ele vai continuar delimitando o quanto o objeto vai ser arredondado, porém ele vai ficar muito menos subdividido do que se eu adicionasse outros loop cuts. Por que ele vai ficar menos subdividido? Porque ele tem menos face para subdividir. Então aqui o objeto ainda vai continuar basicamente inteiro tentando ficar liso, né? Tipo, você consegue ver que não ficou só a borda liso, mas essa é uma das maneiras de delimitar também. O objeto só vai ficar menos subdividido. Aqui está um exemplo de como você pode usar esses dois modos, né, para subdividir. Eu fiz aqui uma espécie de ioiô. De um lado ele tá delimitado com loop cuts, né? Desse lado ele está delimitado com loop cuts e desse outro lado ele está delimitado apenas com crease. Vocês podem ver que o efeito é quase o mesmo, depende mais de como você quer usar ele. Só que se eu aplicar aqui, você vai ver que um lado é muito mais subdividido que o outro. No caso seria esse aqui, tem muito mais subdivisão do que desse lado. Então essa aí basicamente são as maneiras de delimitar. O Subdivision ele vai dividir a tua face e tenta deixar teu objeto com uma aparência mais lisa. E é isso pelo Subdivision. O próximo modificador é o Solidify, que o que ele vai fazer basicamente é pegar qualquer superfície que você tiver e adicionar profundidade nela. Então no caso aqui eu tenho só um plano, né? Ao adicionar o Solidify, cadê? Aqui. Ele vai adicionar profundidade, eu consigo controlar usando esse controlador aqui. E o Offset, ele vai controlar se eu quero que a malha vá pra cima nessa profundidade que eu tô criando ou pra baixo. Como é que ele tá menos 1, se eu aumentar a profundidade que eu quero, ele vai ir pra baixo. Porém eu consigo controlar isso, então se eu botar mais 1, eu consigo controlar a profundidade que ele tá indo pra cima agora. E é basicamente isso. O próximo modificador vai ser o Array, que ele basicamente te possibilita fazer várias cópias de um objeto. Eu vou adicionar ele aqui rapidinho. Vocês puderam ver que eu tinha um cubo, agora eu tenho 2 cubos. E eu consigo mudar o número de cópias que eu quero, mexendo nesse slidezinho, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar que eu quero 5 cópias desse cubo. Ele criou 5 cópias. Só que eles estão um grudado no outro, eu queria que eles ficassem um pouquinho longe. E o que eu posso fazer para mudar isso é mexer no offset deles. Ou seja, aqui você pode ver que o fator do offset x está em 1.
Então ele está movendo basicamente um stud, vamos dizer assim, uma unidade de distância do Blender no eixo X, mas eu quero que ele mexa um pouquinho mais, porque o nosso cubo tem uma unidade de distância, então ele acaba ficando grudado. Se eu continuar movendo aqui, ele vai distanciando cada vez mais, e eu posso escolher para ele mover em mais de um eixo ao mesmo tempo. Então aqui no caso eu estou mexendo só no eixo X, né? Mas eu também posso colocar para ele ir no Y. E ele vai criar esse efeito de, vamos dizer assim, que é uma escadinha, né? Ele vai mover uma unidade para o eixo X, uma unidade e meia, desculpa, para o eixo X, uma unidade para o verde, uma unidade e meia para o X, uma para o verde. Então você consegue fazer efeitos bem legais com isso. Você também pode setar um número de cópias dependendo do que você quer fazer. Por exemplo, deixa eu adicionar o cubo de novo, adicionar array. Aqui é um número fixo, né? Eu coloquei que eu queria 5 cópias, porém eu posso usar para ele criar um número X de cópias que caberia numa curva. Por exemplo, aqui eu não tenho nenhuma curva, vou adicionar ela rapidinho aqui. Aqui está a nossa curva, mas eu não sei quantas cópias eu preciso para caber nessa curva. Então eu coloquei aqui fit curve e eu seleciono a nossa curva de base. E ele vai criar automaticamente o número de cópias que eu preciso para estar cabendo nessa curva. E da mesma maneira funciona o fit length, que ele vai basicamente criar cópias dependendo de quantos metros você quer que... de quantos metros você precisa de uma cópia, no caso. Uma unidade de medida seria uma cópia. Então aqui eu preciso de 5 cópias para preencher 10 metros de unidades. Eu não sei se deu para entender, é meio confuso essa parte de metros, porque você pode estar usando outra unidade de medidas. Então eu não vou entrar muito a fundo nisso, só vou entrar na curva e no número fixo. Basicamente isso, o array vai criar várias cópias do teu objeto e você consegue determinar a distância de um objeto para o outro. A distância de um objeto para o outro não, desculpa, a distância dessa cópia. Você pode mexer ela nos 3 eixos ao mesmo tempo, só em um, aí vai depender do uso do seu objeto. E com isso dá pra gente fazer coisas bem legais. Por exemplo, essa escada foi feita só com um objeto, usando apenas array. Aqui eu consigo aumentar ou diminuir quantos degraus eu quero da escada. O próximo vai ser o bevel. Temos aqui nosso cubo bonitinho. Vamos ver aqui o bevel, que ele basicamente vai adicionar um chanfro na sua malha, né? Ele é basicamente o bevel que você dá no Edit Mode. Ele é só uma maneira não destrutiva de fazer isso, né? E quando eu digo não destrutivo, o que eu quero dizer, né, com isso de não destrutivo? Aqui eu tenho o objeto normal, eu vou dar um bevel nele, né? E apliquei, certo? Então ele vai subdividir a malha, né, digamos assim, em várias faces onde eu criei esse chanfro. E o modificador é uma alternativa não destrutiva a ele, por quê? Porque eu posso fazer o mesmo efeito, né, de chanfro. Aqui, ó. Tem o mesmo efeito de chanfro. Só que eu ainda tenho o meu cubo como objeto base. Então, por exemplo, eu quero desfazer esse chanfro, né? Eu apenas venho aqui e tiro o modificador e ainda vou ter meu cubo. Ou eu quero aumentar o tamanho desse chanfro. Eu quero que o meu objeto fique um pouco mais liso. Eu posso simplesmente vir aqui e aumentar. Então, é algo que eu não conseguiria fazer aqui depois de aplicado. Então, é basicamente isso. Seria uma maneira não destrutiva, uma alternativa ao bevel do Edit Mode. Aqui a gente também tem algumas maneiras de delimitar o tanto de bevel que a gente quer, né? Por exemplo, aqui ele está como offset, então eu consigo controlar a distância do bevel usando esse slidezinho aqui e quantos segmentos eu quero no bevel, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 segmentos e 0.1 metros de quantidade de bevel, digamos assim. Eu consigo aumentar para deixar o objeto mais liso, mais redondo, ou consigo diminuir para deixar apenas as bordas mais lisas. Outra maneira de eu delimitar isso seria vindo no Edit Mode, selecionando apenas as áreas que eu quero o bevel,
E aqui na Edge Data eu tenho Min Bevel Weight, que é basicamente a quantidade de bevel não, a quantidade de bevel que eu quero nessa área. Então eu consigo aumentar isso aqui, eu vou colocar 1. Não mudou nada, porque eu preciso mudar o tipo, né, de bevel que eu tô usando. Como eu tô usando offset e eu mudei pro bevel weight, eu teria que mudar aqui para, desculpa, no limit method para weight. E agora ele vai estar dando bevel só aonde eu limitei que eu queria o bevel. Então se eu selecionar o cubo inteiro e colocar 1, ele vai fazer basicamente o mesmo efeito. E com isso eu consigo controlar também a quantidade de bevel que eu vou querer por aqui, e não só por aqui, pelo próprio modificador, e sim pela data do objeto, né? Então, se eu quiser as quinas um pouco mais redondas, eu consigo diminuir a quantidade de bevel que eu quero nelas. E com isso eu posso escolher, por exemplo, uma quina para ter mais bevel, outra para ter muito menos. E é mais uma maneira de controlar o bevel, de controlar o chanfro. E é isso. E aqui tá um exemplinho de como você pode usar o bevel para fazer isso. Aqui eu usei o bevel weight, né, para limitar as áreas que eu queria o bevel. E é isso. O próximo modificador vai ser a curva, que é basicamente uma maneira simples e eficiente de deformar um objeto, né? Aqui eu tenho um cubo, eu vou adicionar alguns loop cuts nele. Eu vou esticar ele também um pouquinho e vou adicionar uma curva aqui do lado. O que eu quero é que esse meu objeto que eu acabei de subdividir e esticar se deforme, né, da mesma maneira que essa curva, né? Ele vai vir aqui e vai fazer essa curva aqui. Uma maneira rápida de fazer isso é usando a curva como base. Então eu vou pegar aqui o modificador, ele fica na parte dos deforms, e vou adicionar aqui o curve. O meu objeto que eu quero que deforme é a curva, né? Da maneira que eu quero deformar a curva. Então eu venho no conta-gotas, seleciono a minha curva, e você pode ver que ele já começou a deformar, só que ele tá estranho, né? Isso porque ele tá longe dessa curva. Então para ele deformar corretamente, ele precisa estar na curva em si. E a maneira que isso funciona é basicamente como se fosse um trenzinho. Eu tenho o eixo dominante, né, deform axis, aqui ele tá no X. Então se eu mover meu objeto no X, ele vai seguir a curva e deformando, como se fosse realmente um trenzinho andando nos trilhos. Aqui, ó, vocês podem ver que conforme eu vou movendo no X, ele vai deformando ao longo da curva. Essa é uma maneira bem rápida e eficiente de deformar o objeto, né? Eu posso mudar a curva, por exemplo, no final aqui, da maneira que eu quiser. Eu posso adicionar mais curva, inclusive. Só que meu objeto agora seria muito pequeno, né? Então eu vou dar uma aumentada nele aqui. E ele continua deformando ao longo da curva. E se eu continuar movendo além da curva, ele vai pegar a direção, né, desse último eixo aqui, do final da curva, e vai continuar seguindo reto. Então no caso aqui ele continuaria indo reto pra cá. Aqui. E é isso, a curva é basicamente uma maneira rápida de deformar, e com isso você consegue fazer cabos. Cabos é o único exemplo que vem na minha cabeça por algum motivo. Mas é isso, você consegue deformar de uma maneira rápida. Com a curva você também consegue fazer o tilt, que seria... Deixa eu pegar o exemplo que eu tenho aqui para mostrar, que seria basicamente esse efeito aqui de torção de objeto, né? Para mostrar, eu tenho aqui a curva, né, que eu usei de base, ela tá aqui dentro. Essa aqui é a curva que eu usei de base. Se eu selecionar um dos pontos da curva e querer fazer esse tilt, né, essa torção, se eu rotacionar, você pode ver que não faz nada. O objeto continua a mesma coisa. Então a rotação não afeta o tilt. Para você fazer esse tilt, você precisa apertar
Ctrl T, que aí sim é o tilt. Pode ver lá em cima, aqui na esquerda, aqui em cima, quando eu aperto Ctrl T, ele vai aparecer lá, tilt 0 graus. Aí sim eu consigo girar o objeto e fazer essa torção dele. Então essa é uma função legal também do Curve para deformar algum objeto, né? Além de apenas ele seguir a direção e deformar, ele também consegue torcer algum objeto. No caso aqui eu usei para fazer esse parafuso, essa forma de parafuso, não sei bem o que é isso, né? Aqui é o objeto base que eu usei e a curva com o tilt. A curva reta apenas usando o tilt. Agora eu vou falar do screw, o parafuso, né? Que é um modificador bem difícil de se falar, na verdade. É um dos modificadores mais difíceis de se usar, inclusive. Ele é bem estranho. Aqui eu tenho o screw, né? Ele fica junto com os outros modificadores aqui. Eu vou acionar ele. Vocês puderam ver que não aconteceu nada, basicamente. Isso porque ele usa como base o ponto de origem do teu objeto. E o ponto de origem está aqui no centro. O que o modificador faz é basicamente o seguinte. Ele vai tentar dar extrude numa direção e rotacionar num formato de helix, né? Então ele vai tentar dar extrude nessa direção e rotacionar nessa mesma direção, tendo como base o ponto de origem do objeto. Então aqui ele está basicamente rotacionando e extrudando tudo o objeto nele mesmo, né? Porque o ponto de origem está no centro. Então para ele funcionar, você precisa mover o objeto para fora da origem. Aqui eu preciso mudar o eixo do meu porque ele está errado, certo? Eu estou pegando o eixo Y agora, antes ele estava pegando o Z, então ele está dando esse artefato aqui. E vocês podem ver que ele fez uma rosquinha, porque o que ele está fazendo é basicamente pegando o nosso círculo que está aqui e extrudando e rotacionando em 360. A gente consegue controlar isso com o ângulo, eu consigo controlar o quanto eu quero que ele rotacione. Eu consigo também controlar quantas vezes eu quero que ele faça isso, né? Tipo de extrudar e rotacionar. No caso aqui ele tá uma, eu posso mudar para duas. Então se eu tiver 180, ele vai basicamente fazer isso, só que em duas steps, né? Ele vai primeiro extrudar, rotacionar 180, depois vai fazer isso de novo, extrudar, rotacionar 180 e vai fechar completar nossa rosquinha. Só que aqui ele não tá num efeito de helix, né? Que vai subindo, né? Então a gente consegue controlar esse efeito usando o screw aqui. Quanto mais eu aumentar, mais ele vai mudar a altura, né? Do nosso screw em si. E com isso, deixa eu voltar para 360 aqui. Colocar 1 metro de screw. Eu vou diminuir meu círculo, que ele tá bem grande. E com isso eu consigo fazer basicamente isso aqui é uma mola. E eu consigo controlar quantas partes eu quero que essa mola tenha, né? Aumentando aqui o iterations. Então eu tenho uma mola com 2 andares, vou chamar isso aqui de andar. E eu posso aumentar ela. Eu posso também diminuir o ângulo que eu quero que essa mola rotacione, né? Que aí ele vai basicamente voltar aos 2 andares. E eu posso aumentar a altura que eu quero que essa mola fique um andar do outro, basicamente. E com isso eu também consigo fazer algumas outras coisas, por exemplo, exemplo errado, eu consigo criar uma silhueta de objeto, né? Aqui eu tenho a silhueta de um vaso, o ponto de origem tá aqui, eu tenho uma silhueta de um vaso. E como o modificador ele vai extrudar e rotacionar, eu consigo criar realmente um vaso usando só a silhueta dele, né? Aqui ele está extrudando o vaso nessa direção e rotacionando ele e fechando o vaso no final. Então eu consigo criar vários objetos usando só a silhueta dele, basicamente. E eu também consigo controlar a quantidade de
de polígono que eu quero que tenha nessa curva. Por exemplo, aqui dá pra ver que que ela tá bem low poly, né? Tipo, eu tenho bastante subdivisões no círculo em si, mas a curva você consegue ver aonde ele tá rotacionando e criando cada extrude. E eu consigo aumentar a resolução disso ou diminuir usando os viewports aqui, o Steps Viewport. O da Viewport ele vai aumentar o quanto eu tenho aqui no objeto em si, né? Na render é só se você quiser renderizar, ele não vai afetar nada na viewport em si. Então, aqui com 32 ele ficaria bem mais liso, né? Tipo, criaria muito mais informação na malha do que apenas com 16, que ele fica bem low poly. Então eu consigo controlar a densidade que eu quero também da malha por aqui. E é basicamente isso. O Screw ele vai extrudar o objeto e rotacionar num certo ângulo. E com isso eu consigo mudar desculpa, eu consigo mudar o eixo que eu quero fazer isso, né? No caso é que eu mudei para X e ele fez isso, seja lá o que isso for, uma corda, não sei. E é basicamente isso o Screw.